Bom dia, amigos. Bem-vindos à segunda aula, aula 2, no curso sobre o PySUS. Na aula passada, nós introduzimos a biblioteca como um todo, como instalar, como usar basicamente, qual era a função, a proposta da biblioteca. Hoje nós vamos continuar a partir da própria documentação do PySUS. Ao mesmo tempo, mostrando a vocês a documentação e explorando alguns aspectos em particular. Na aula de hoje, a gente vai ver o uso dos dados do Sinan. Mas antes, lembrando a vocês que a documentação está nessa URL aqui, pysus.readthedocs.io. Então, eu vou botar esse link na documentação do vídeo, na descrição do vídeo, então vocês não precisam anotar agora, mas está aí na tela. Então, aqui na nossa documentação, nós vamos entrar primeiro aqui em tutoriais, E dentro de tutoriais, nós vamos entrar aqui, trabalhando com os dados do Sinan. Aqui tem uma descrição inicial do que é o banco de dados do Sinan, Para quem não sabe, o banco de dados do Sinan é um banco de dados que agrega notificações de casos de doenças ou agravos à saúde, considerado de notificação obrigatória, que é uma lista definida pelo Ministério da Saúde, E com isso a gente pode acompanhar várias doenças de relevância, não só econômica, mas também de saúde para o Brasil. Então vamos, sem mais delongas, entrar nesse notebook que está linkado aqui ao final desse parágrafo, que é o notebook com exemplos do uso do PySUS para análises do Sinan. Então vamos lá. Vamos ver o que tem aqui nos esperando nesse notebook. Primeiro ponto que a gente vai fazer é importar aqui o módulo Sinan do PySUS. Então, from PySUS Online Data, import Sinan. Com isso, a gente vai poder fazer download dos dados do Sinan diretamente para o nosso ambiente de análise aqui, que no caso é um notebook Jupyter. Como eu falei, o Sinan contém notificações de vários agravos. Se você não sabe quais agravos estão disponíveis, você pode perguntar ao próprio PySUS. Através dessa função Sinan List Diseases, a gente consegue descobrir qual é a lista dos agravos que está disponível no servidor do DataSUS para a gente acessar através do PySUS. Então são esses todos aqui. Então, se a gente quiser saber para um determinado estado do Brasil quais os anos disponíveis, também nós temos uma função para isso, que é o Sinan Get Available Years. No caso aqui, perguntando quais os anos disponíveis para doença de Chagas no Rio de Janeiro, temos aqui 2007 a 2019, no momento. Então, vamos baixar agora, não para o Rio, mas para São Paulo, o ano de 2018, doença de Chagas. Ok? Se a gente executar essa célula, a gente vai obter, então, essa tabela que nós vimos aqui embaixo, que tem um bocado de dados. Nesse caso aqui, como não há muitos casos de doença de Chagas em São Paulo, em 2018 foram notificados apenas 19 casos. Se a gente fizesse essa captura num estado onde Chagas é mais prevalente, a gente teria mais dados. Mas está aqui, e essa tabela tem 99 colunas. Então vamos olhar aqui nessa tabela, qual é a estrutura dessa tabela. O Pandas nos oferece, a gente pode usar a funcionalidade do Pandas, que nos oferece, quando eu faço o df-info, ele vai me mostrar os tipos das variáveis. Isso aqui é interessante da gente ver que, devido ao fato dos dados do DataSUS virem na forma de um DDF, a gente perde a informação dos tipos das colunas. Então, nós temos que retipar as colunas quando a gente vai trabalhar com elas.
Então, por isso que aqui, né, o Python coloca, né, basicamente a maior parte das colunas como tipo objeto, ou seja, ele, por padrão, não tenta converter, porque o DBF ele basicamente só tem dois tipos de dados, texto ou número, né? Então, isso aqui é só para a gente ver o estado da coisa, mas isso é fácil da gente corrigir. Por exemplo, uma transformação importante que normalmente a gente precisa fazer quando trabalha com Sinan é converter as idades. Sim, porque além do problema do tipo, o Sinan também vem com a idade codificada. Em vez de ser a idade em anos, meses ou alguma unidade de tempo, o Sinan usa uma codificação numérica para registrar a idade. Geralmente isso é um número inteiro, né, que a gente, se não souber como decodifica, não consegue saber qual é a idade do caso, né, do paciente. Então, está aqui o help, né, da função decodifica Sinan, que nos mostra, então, que eu posso converter a idade codificada pelo Sinan em várias unidades, a minha escolha, em anos, meses, dias ou horas, né? Bem, eu vou fazer uma conversão aqui da idade codificada do Sinan, que está na coluna NU idade N, né, para uma nova coluna que eu vou batizar de idade anos, né, usando a função do PySUS decodifica idade Sinan, que eu importei aqui em cima. Não sei se eu acho que eu passei direto. Não, eu expliquei. Né? Então a gente importa a função decodifica idade Sinan, que eu apresentei o help para vocês, e a gente então faz aqui a conversão da coluna original codificada do Sinan, no idade N, para a unidade de anos, aqui denotada por Y, e eu vou jogar o resultado desse cálculo numa nova coluna chamada idade anos. E agora eu posso mostrar apenas essas duas colunas em vez das 99 para a gente ver a diferença. Então a gente vê o seguinte, pessoal, que quando a anuidade N, né, é 4.068, a idade na verdade são 68 anos, 4.049, a idade é 49 anos. Então todos os campos codificados 4.000 são idade em anos, os últimos dois dígitos são a idade em anos. E por aí vai. Tem para meses e no caso de crianças muito jovens, ou até mesmo dias, a gente tem outra codificação que eu não vou entrar no detalhe, mas o PySUS decodifica todas corretamente, né? Outro tipo de transformação que a gente pode fazer facilmente, que é útil, né? Por exemplo, é converter todas as variáveis que começam com DT alguma coisa, que são datas no Sinan, para datas de verdade, né? Por a gente poder fazer os dados considerando realmente a data, e não uma string com cara de data, né? E geralmente as colunas do tipo ID também são alguma anotação numérica. Então, se a gente rodar esse código aqui, a gente converte rapidamente todas as datas, né? DT Notific, DT Simpri, DT NASC, todas elas passam a ser datas, que antes eram objetos, né? E vários IDs, com exceção do ID agravo, que é o CID da doença, que não é numérico, ele contém alfanumérico, ele mantém como objeto. Os demais, ID município, que é o geocódigo do município, ID regional, ID unidade, e por aí vai, ID ocupação, passam a ser convertidos, então, para números, né? Então, pessoal, isso é um sumário, né, de como a gente manipula o dado uma vez que ele está já no nosso computador,
usando as funções que o PySUS nos oferece, aliado às próprias funções que o Pandas nos fornece, né? Então é daí a conveniência de ter o PySUS converter os dados do Sinan diretamente para um data frame Pandas, né? E a segunda conveniência é, né, além das várias outras que a gente não vai falar aqui hoje, é que uma vez que eu fiz toda essa limpeza, já fiz essa transformação do dado, eu posso salvar para um monte de formatos, né? Mas aqui eu estou mostrando um exemplo de como salvar para um arquivo CSV, né? Aquele arquivo texto com as colunas separadas por vírgula, né? Tá aqui, eu dou o nome do arquivo que eu quero salvar, qual separador, caso aqui eu vou querer usar um separador ponto e vírgula, poderia usar qualquer caractere como separador. Posso salvar como um CSV compactado, se o meu dado for muito grande, eu posso salvar ele já zipado e depois eu posso carregar ele sem precisar descompactar, né? Ele vai criar, no caso, aqui um chagas.csv.zip, né? Então, essas são uma seção exemplo, né, de uma seção de análise dos download e análise dos dados do Sinan rapidamente no PySUS. Então essa é a nossa aula número 2, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que se sintam curiosos para explorar um pouquinho mais as possibilidades do PySUS. Então é isso por hoje. Um abraço a todos e a gente se vê na aula 3. Se gostaram, façam o joinha e assinem o canal também para não perder a notificação. Aquele abraço, pessoal.